Olá, tudo bem? Uma alegria para mim estar aqui gravando esse vídeo hoje sobre desistência voluntária, um assunto importantíssimo e que tem sido muito cobrado em concurso público. Primeiramente, a gente tem que entender que a desistência voluntária é um instituto jurídico que está previsto expressamente no Código Penal, no artigo 15, na primeira parte. E o Código Penal diz que aquele que desiste voluntariamente de praticar o crime só responderá pelos atos praticados. Para a gente entender a desistência voluntária, é muito importante que a gente entenda bem o iter criminis. O que é o iter criminis? O iter criminis são aquelas fases pelas quais passa o delito. E nós temos ao menos 4 fases pelas quais passa o delito. Nós temos a cogitação, atos preparatórios, execução e consumação do crime. A cogitação é quando o sujeito está cogitando, imaginando a prática do crime. Diferentemente dos atos preparatórios. Então, a primeira fase é a cogitação, ele imagina, o agente criminoso imagina o crime, depois ele passa para os atos preparatórios, por exemplo, compra a arma do crime, compra o veneno que ele vai ministrar na vítima, compra a faca que ele vai praticar o crime, compra a chave falsa que ele vai utilizar para arrombar a casa e etc. Depois é o início da execução do crime. E o início da execução do crime, ele é muito importante no direito penal. E até existe uma dificuldade muito grande em diferenciar atos preparatórios e início da execução do crime. Uma corrente doutrinária boa para a gente seguir aqui é a que identifica que só há início da execução do crime quando o sujeito começa a realizar o núcleo do tipo penal. Todo tipo penal, aquilo que descreve o crime, ele é composto e tem um núcleo. O núcleo é a essência do tipo penal. E esse núcleo do tipo penal é composto por um verbo: subtrair, matar, ameaçar. Então, essa doutrina entende que só existe início da execução do crime quando o sujeito começa a realizar o núcleo do tipo penal. Antes disso, existe apenas atos preparatórios, e atos preparatórios não são punidos pelo direito penal. Então, o que é a desistência voluntária? Na desistência voluntária, o sujeito já ultrapassou a fase dos atos preparatórios e já iniciou a execução do crime. Então, ele já iniciou a execução do crime. Portanto, o desdobramento natural do sujeito, do agente criminoso que já iniciou a execução do crime, ou é o crime consumado, ou é o crime tentado. O crime consumado, quando ele consegue atingir o bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico penal. Então, se o sujeito começou a matar e a vítima é morta pelo agente criminoso, nós temos o crime de homicídio consumado. Quando nós temos início da execução do crime e a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, nós temos o crime, entretanto, o crime não existe na modalidade consumada, existe somente na modalidade tentada, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E o que é a desistência voluntária? A desistência voluntária, então vejam, se o sujeito iniciou a execução do crime e o crime se consumou, ele responde pelo crime consumado. Se o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o sujeito naturalmente responderá por crime tentado. O crime tentado tem a mesma pena do crime consumado, entretanto, existe em relação ao crime tentado uma causa de diminuição da pena, ok? O Código Penal prevê expressamente qual é essa causa de diminuição da pena, qual é o quantum de diminuição da pena. Então vejam, o desdobramento natural para o sujeito que iniciou a execução do crime ou é o crime consumado ou é o crime tentado. Agora veja que o crime tentado é o início da execução do crime e a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. E na desistência voluntária, o sujeito inicia a execução do crime, entretanto, ele inicia a execução do crime e o crime não se consuma, não por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso, mas por vontade do próprio agente criminoso que desistiu da consumação do crime. Então, o que é a desistência voluntária? É aquele sujeito que iniciou a execução do crime, antes dele esgotar o seu potencial ofensivo, ele desiste da prática do crime. Então, ele, de forma voluntária, e não há necessidade que seja de maneira espontânea, ele vem a desistir da prática do crime. Existe na mente do agente criminoso uma mudança de propósito. Daí se dizer que a natureza jurídica da desistência voluntária é uma causa de exclusão da adequação típica, mediata ou indireta. Por quê?
Porque o sujeito que inicia a execução do crime e ele não deixa o crime se consumar por circunstâncias próprias à vontade do agente criminoso, esse fato não se enquadra nem no crime consumado, porque o crime não se consumou, e também não se enquadra no crime tentado. Por quê? Porque houve início da execução do crime, mas não houve a consumação por circunstâncias próprias à vontade do agente, e não por circunstâncias alheias à vontade do agente. Daí se dizer que é uma causa de exclusão da adequação típica. Quando existe a desistência voluntária, esse fato criminoso não se enquadra nem no crime consumado, nem no crime tentado. E quando é que acontece a desistência voluntária? Aqui é muito interessante, porque nós temos duas teorias, ou melhor dizendo, duas fórmulas que procuram explicar quando é que existe a desistência voluntária. Nós temos uma fórmula chamada fórmula de Frank, que é a fórmula mais conhecida e mais estudada nos manuais de direito penal. A fórmula de Frank é o seguinte: a desistência voluntária quando o agente pode prosseguir na prática do fato criminoso, mas ele não quer mais praticar o crime. Então ele diz: posso continuar a praticar o crime, mas não quero mais praticar o crime. Vejam que existe aí uma mudança de propósito, de maneira voluntária. Essa fórmula ela é muito boa e explica muito bem a desistência voluntária. Só que em alguns casos existe uma dificuldade de responder a alguns questionamentos utilizando apenas a fórmula de Frank. O Zaffaroni, Eugênio Raul Zaffaroni, doutrinador argentino, ele criou uma nova fórmula chamada fórmula de Zaffaroni. O que ele diz? Ele diz que só não vai existir desistência voluntária se o agente criminoso desiste de praticar o crime em razão do medo do sistema de repressão penal ou em razão do medo de uma coação exercida por terceiro. O que é isso? Imagine que o sujeito entra numa casa e está praticando furto, está subtraindo coisa alheia móvel para si ou para outrem. Entretanto, esse agente criminoso ouve a sirene da polícia. Ouvindo a sirene da polícia, ele imagina que a polícia está indo atrás dele e ele então desiste de praticar o furto. Para o Zaffaroni, ele desistiu não de maneira voluntária, ele desistiu porque ele teve medo do sistema de repressão penal. Em razão disso, a desistência não é voluntária. De outra maneira, imagine que o sujeito esteja subtraindo coisa alheia para si ou para outrem, coisa alheia móvel, e quando ele está subtraindo, alguém grita: ladrão na casa! E aí ele, com medo da coação exercida por terceiro, ele também desiste da prática criminosa. Para o Zaffaroni, aqui também não existiu desistência voluntária, porque na verdade não houve voluntariedade na desistência do crime. Então essas duas fórmulas aplicadas em conjunto, a desistência voluntária utilizando-se a fórmula de Frank e a desistência voluntária utilizando a fórmula de Zaffaroni, vocês realmente acertarão todas as questões em concurso público. Uma questão muito interessante também é você conjugar a desistência voluntária com a tentativa imperfeita ou inacabada. E o arrependimento eficaz com a tentativa perfeita ou acabada. Por que isso? Porque na desistência voluntária, o agente não esgotou ainda todo o seu potencial ofensivo. Imagine o sujeito que tenha 5 balas no revólver, 5 projéteis. E ele então dispara 3 tiros. Vejam, ele ainda não esgotou o seu potencial ofensivo, porque ele não disparou ainda os 5 tiros que ele tinha no tambor do revólver. E aí, então, antes de esgotar o seu potencial ofensivo, ele desistiu de prosseguir com o crime de homicídio. Houve aqui, então, desistência voluntária. Vejam que aqui nós temos um caso de tentativa imperfeita ou inacabada, porque o agente criminoso, ele desistiu antes de esgotar o seu potencial ofensivo. E aqui está uma diferença muito importante entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Porque se o sujeito esgota o seu potencial ofensivo e ainda não existe a consumação do crime, o que pode acontecer é o arrependimento eficaz, não a desistência voluntária. Então eu posso tranquilamente afirmar para você que a desistência voluntária está atrelada à tentativa imperfeita ou inacabada, em que o sujeito não esgota o seu potencial ofensivo. E o arrependimento eficaz, também instituto previsto no artigo 15 do Código Penal, está atrelada à
a tentativa perfeita ou acabada, em que o sujeito esgota todo o seu potencial ofensivo, depois ele se arrepende antes da consumação do crime e aí realiza uma ação positiva e impede, em regra, a consumação do crime. Aí nós temos o arrependimento eficaz. Uma outra coisa que a doutrina também discute, eu acho muito interessante, é a questão da desistência momentânea. Se a desistência momentânea é capaz de configurar a desistência voluntária. Imagine o seguinte exemplo. O sujeito entra na casa da vítima, está prestes a subtrair coisa alheia móvel, entretanto, ele desconfia de alguma coisa e desiste momentaneamente de praticar o crime, objetivando praticar esse mesmo delito contra essa mesma vítima num futuro próximo, 2, 3 dias depois. Essa desistência momentânea, segundo a doutrina majoritária, é capaz sim de configurar a desistência voluntária. Agora percebam que a desistência momentânea não se confunde com a pausa. Se ele apenas dá uma pausa na prática da atividade criminosa, para logo em seguida, minutos após, continuar a prática criminosa e é pego, aí não há desistência voluntária. A desistência momentânea configura a desistência voluntária. Entretanto, a pausa na prática do delito não é capaz de configurar a desistência voluntária. Então, eu espero que eu tenha ajudado você com seus estudos de direito penal. Um grande abraço.